Bom dia, meus amigos. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 10 de 10 de 2025. Haja 10, né? Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar vivo. É você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo que dá seu like, seu dislike. Muito, muito obrigado. Obrigado aos 819 inscritos no meu canal. Estou muito feliz, muito, gente, 819, graças a Deus. E a proposta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado às 46 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Tá baixo, mas tá bom. Peço para um amigo, para uma amiga, que você passe para eles se inscrever no meu canal, para que eu possa crescer cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu deixo meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, hoje, sexta-feira, eu vou falar Lula vence, eu vou primeiro dar uma manchete, né? Primeiro tema, Lula vence em 2026, povo brasileiro não quer anistia, o Centrão está dividido, o metanol e autoridades brasileiras e americanas marcam encontro. E no final eu vou abrir mão de anotações, de papéis, porque eu já sabia que ele estava decidindo que sairia, né, do STF, mas depois eu acreditava que era lá para o ano que vem. Mas de repente o ministro Luiz Roberto Barroso ontem dá uma entrevista à imprensa dizendo que está se afastando do Supremo Tribunal Federal. Isso mas eu vou deixar para falar, né? Vamos lá. Lula vence as eleições em 2026. Segundo pesquisas divulgadas pela Genial Quest, Lula, se as eleições fossem hoje, venceria todos os seus adversários. Ele só não vencerá, em tese, no primeiro turno, se o Ciro Gomes disputar. Como nós sabemos que, pelo menos, em política nada é concreto, como já dizia Magalhães Pinto, né? Política é que nem uma nuvem, quando a gente olha, ela não está mais no mesmo lugar. Né? Isso é interessante porque mostra como em seguida eu falo da divisão, né? do centrão. Né? O presidente Lula, eu não posso dizer que ele é um homem de sorte, mas porque além dele não ter se você gosta ou não, pode ser de esquerda, pode ser de direita, eu daria 100 para Lula em qualquer lugar, do ponto de vista do carisma. Você pode não concordar com ele, mas ele tem carisma, ele tem simpatia, ele é uma pessoa que alegra, ele não é uma pessoa que desagrega, ele não é uma pessoa que ofende. A gente tem raiva de Lula? Claro, temos. Tem gente que odeia o Lula, né? Mas tem gente que... Os seguidores do templo, aqueles vendedores do templo lá em Jerusalém, quando Jesus os expulsou, né? Eles também odiavam Jesus. Então, nem Jesus era unânime, nem Jesus é unânime. Imagina o presidente Lula. Mas não tem na direita brasileira, na esquerda, nem no América Latina, e lá no mundo, uma pessoa com carisma ou com o coeficiente político vamos dizer assim, o poder, né? Não o soft power, também o hard power, né? Eu acho que o Lula tem que ter o poder, o monopólio da violência. Ele, como presidente da República, tem o monopólio da violência. Mas o soft power, que é, né, o poder da simpatia, o poder pessoal dele, é muito grande. Então isso não afugenta o presidente Lula, muito pelo contrário, agrega. Né? E quando eu digo que ele é um homem de sorte, porque ele é, né? Ele arruma, a direita, né, que quer vencê-lo, arruma os maiores cabos eleitorais para ele. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, foi para os Estados Unidos aplicar sanções, né, pedir para o Donald Trump aplicar a lei Magnitsky nos ministros do STF, diz que vai usar a força para, se a anistia não for aprovada, que ele dá um golpe de Estado. Então, o Centrão, através da família Bolsonaro, que está concentrado na família Bolsonaro, né, que são de direita, são os cabos eleitorais de Lula. Porque quem é que vai ter a coragem de votar num candidato que numa manifestação no dia 7 de setembro, né, dia da nossa independência,
Eles só não hastearam, mas estenderam a bandeira norte-americana e pediram help aos Estados Unidos para que os Estados Unidos dessem um golpe de Estado. Porque se Donald Trump é, o que Donald Trump fez, vamos dizer assim, aplicando a lei Magnitsky, aumentando as tarifas para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos, na verdade foi um golpe de Estado. Na carta que o presidente Donald Trump escreveu, disse assim: nós queremos a absolvição, a liberdade de Jair Bolsonaro. Quanto que não pode, porque a justiça ela tem o seu papel, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Nós podemos negociar tudo, né? O Bolsonaro, como presidente da República, ex-presidente da República, claro que ele não honrou o cargo pela sua arrogância, pelo seu mau humor, pela sua intemperança, pela sua vontade de torturar, né, de sangrar, de agredir. O símbolo do Bolsonaro era uma arma. E quem tem como arma o símbolo não pode ter simpatia, né? Tem aqueles, claro, o Bolsonaro tem lá os 20% dos seus eleitores, né? Mas realmente o presidente Lula tem esse poder ou esse soft power, né? Que eu acredito que não tem. Que você goste dele ou não, ele não tem na América Latina nem no Brasil uma pessoa. Só tem uma pessoa para competir com ele na mesma simpatia, na mesma, até porque o venceu duas vezes, né? É o Fernando Henrique Cardoso. Claro, o doutor Ulisses Guimarães também tinha muita simpatia, o Franco Montoro era assim meio fechadão, mas era simpático, o Mário Covas era muito irritado, como bom italiano, né? Ele parece que ele era italiano, meio esquentadinho, mas era um político agregador. Tancredo Neves era um político agregador. Né? O Marco Maciel era um político agregador. O próprio Antônio Carlos Magalhães, que tinha fama de agressivo, de valente, de bravo, né? De coronel da Bahia, também tinha o seu lado simpático. Agora, a nossa direita, liderada por Jair Bolsonaro, não tem. Você vê, o Zema é apagado, o Zema é triste, é lamentável. Por ele ser muito rico, né? E ele não defende, ele não gosta de pobre, né? Da mesma forma, Tarcísio de Freitas é muito antipático, muito mentiroso, muito inseguro, muito capacho, muito superveniente a Jair Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas não tem palavra, Tarcísio de Freitas não tem opinião própria. Já era para ele ter dito: eu sou candidato à presidência da República em 2026, mas ele fica ali tentando apoio para não perder, para não ofender Jair Bolsonaro. Gente, Jair Bolsonaro é carta fora do baralho, como diz esse ditado tão pobre que eu usei. Se as pesquisas continuarem assim, e há de ser, com certeza, a confirmação da eleição do presidente Lula. O presidente Lula não vou analisar o governo, porque intenções de voto não é a mesma intenções de avaliação de governo. São diferentes. Avaliar o governo Lula é uma coisa, avaliar a política com o presidente Lula é outra. Né? Então, o Centrão, né? Parte do grupo do Centrão, que é a direita, né? O neoliberalismo, né? O Estado mínimo, tudo, né? Né? A gente não pode dizer que uns querem sair do governo, outros querem ficar, né? Então é por isso que o Centrão está tão dividido. É Caiado agredindo o Zema, é o Zema agredindo o Ratinho Júnior, enfim, vai dar essa confusão toda. Porque, né, gente, a direita, ela vem do neoliberalismo, que foi introduzido lá nos anos 80 por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, nos Estados Unidos, no Chile, em 73, 74, que tem o pai, né? O pai do neoliberalismo do Chile, sabe quem é? Que ninguém. Lá ele é conhecido. Aqui não. Só ficou conhecido no governo do Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, né? O Posto Ipiranga, como ficou conhecido. Qual é o problema do Chile? No Chile, maravilhoso. Se você o índice H, o melhor IDH, né, do mundo é do Chile. Sabe por quê? Porque lá é o seguinte: só os ricos têm chance. A previdência privada de lá, a ideia de Paulo Guedes, é privatizada.
Só contribui para a Previdência quem é rico, quem tem trabalho. Que no Chile ninguém se aposenta. Por quê? Porque a pessoa pobre, ele começa a pagar, vamos dizer que ele paga 5% do salário mínimo. Mas se ele perde o emprego e fica 2 anos desempregado, aquilo não conta para efeito de aposentadoria. Então, quando ele começar a contribuir, então ele vai morrer e não se aposenta. Agora, quem paga a previdência privada, criada por Paulo Guedes, aí se aposenta. Então, como o Paulo Guedes, né, eu não vou esquecer nunca da ideia de Paulo Guedes, quando ele disse, não vamos desvalorizar o real porque tem muita empregada doméstica indo para Miami. Essa frase é de Paulo Guedes, eu vou abrir aspas, né? O dólar tem que estar valorizado porque tem, fecho aspas, o dólar tem que estar valorizado porque tem muita empregada doméstica brasileira indo para Miami, fecho aspas, palavras de Paulo Guedes. Ou seja, é um governo que a direita não gosta de pobre. A direita precisa de tirar o pobre do circuito. Eles acham que o capitalismo resolve tudo e que trabalhar o social com Bolsa Família, pé de meia, essas coisas é coisa de comunismo. Teoria econômica de Paulo Guedes, do neoliberalismo, que Paulo Guedes é o pai dele no Brasil. Né? É uma realidade complexa. Né? Eu acho que a direita está perdida, a direita no Brasil está perdida, está dividida, porque é uma direita... Porque eles vêm lá de Adam Smith, né? Aquela teoria de que o mercado regula, aquela mão invisível regula. O que não é bem verdade. Né? Já desde o século XVIII, século XIX, que os líderes mundiais previram que não tem como, né? Vem lá acho que esqueci, na Alemanha, né? A fragilidade do povo alemão, sem previdência social, e disseram, olha, o social, a Constituição Alemã de 1919, a Constituição Mexicana de 1917, são constituições que vieram trazendo esse legado social. A Constituição Brasileira de 1934, né, que também vem uma Constituição legado à Previdência Social, 1922, 23 já começa, mas muito ainda, na verdade, a história da Previdência Social ela só deslancha no Brasil a partir de 91, com a Lei 8.212 e 8.213, né? Mas em 22, 23, 34 já se trazia algumas noções do socialismo, porque vem influenciado pelo México de 1917, pela Constituição Mexicana e pela Constituição de Weimar da Alemanha de 1919. Né? Ainda falando de política, dentro do contexto política, o povo brasileiro não quer anistia. Claro que não quer. Né? 47%, segundo a Genial Quest, o povo brasileiro não apoia. 47% dos brasileiros não apoiam a anistia. Porque a anistia ela é uma sem-vergonhice. É essa bandeira ridícula que a direita está defendendo, para defender Jair Bolsonaro. Principalmente o filho de Jair Bolsonaro, que esse deputado medíocre, traidor da pátria, que está lá nos Estados Unidos, mas ele tem que tomar uma decisão e voltar para o Brasil, se ele quiser ser político. Ele disse que quer ser o herdeiro político de Bolsonaro, do pai é um direito dele, acho que eu parabenizo o Eduardo Bolsonaro por essa ideia de querer herdar, né, a herança política do pai, eu acho que é valioso, eu admiro por isso, né? Agora, não dá para ficar nos Estados Unidos traindo a pátria, uma hora ele tem que voltar, né? Então, eu acho que o Jair Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, precisa de voltar para o Brasil. Por isso que ele quer anistia, porque ele já tem tanto processo, né? Que eu acho que vai dar confusão para ele. Vamos lá. Assim, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Olha, o metanol, que hoje os jornais já silenciaram. Não li todos os jornais, não. Ainda estou faltando ler o Globo e acho que outros jornais ainda. Não falou pouquíssima notícia sobre metanol, né? Mas já ficou constatado que o metanol não foi um acidente porque eles lavaram mal os recipientes. Não, foi com a intenção de aumentar os lucros dos sonegadores, dos trambiqueiros e dos donos de restaurantes desonestos, bares e botiquins e restaurantes desonestos, que sabem que estão comprando bebida falsificada, mas querem ganhar muito dinheiro. Essa é a realidade. Os principais culpados por essa danação de falsidade de bebida falsa é dos restaurantes. Claro, eu não estou aqui defendendo falsificador, não. Falsificador de bebida tem que ir para a cadeia.
mas também os donos de restaurantes que compram. Da mesma forma, os donos de postos de gasolina que aceitam falsificar bomba, os postos de gasolina que aceitam comprar combustível falsificado. Merece cadeia. Pena que não tem governo para investigar, para pegar esses postos de gasolina e essas fábricas. Gente, são milhares de fábricas de vendendo produto falsificado. No Brasil, que o governo vê, sabe que existe, mas não. Quando vem um escândalo desse, aí se junta Brasília inteira, Força Nacional, não sei. Da semana que vem, eu acredito que ninguém se fala mais nisso. Eu acho que eu estou falando pela última vez, porque não vão mais falar de bebida falsificada, né? Agora sim, autoridades brasileiras e americanas marcam uma reunião de negócios. Que bom, né? O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acho que é esse o nome, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro oficial, né? Não é o fake, porque o fake é o Amorim. O governo do PT tem dois ministros das Relações Exteriores. Tem o verdadeiro, que é o Mauro Vieira, e tem o falso, que é o Celso Amorim. Então, falsificação no Brasil não é novidade. Até ministro falso a gente tem, né? Marca uma reunião para tratar de relações comerciais entre os dois países. Estadão, 10 de 2025, Marco Rubio e Mauro Vieira acertam uma reunião em Washington. É a manchete, né, do jornal Estadão. Oportunidade única, né, para o governo americano, diminua as taxas sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos e também que espero que ele retire essa estupidez da lei Magnitsky, né, sobre o ministro das Relações Exteriores, do ministro do Supremo Tribunal Federal, sua família e alguns ministros de Estado. Né? Eu acho que as relações históricas de 200 e tantos anos do Brasil e Estados Unidos não podem ser manchadas por picaretas da qualidade do filho de Jair Bolsonaro, desse ditador medíocre, neto do presidente Figueiredo. Eu tenho muito respeito pelo presidente Figueiredo, apesar de ele ser um ditador, mas ele projetou, ele prometeu, disse assim, eu aprendo e arrebento, mas faço a democracia, e fez. E com todas as injustiças, as traições que ele sofrera, ele manteve a sua palavra, né? Muitas chances tiveram dele voltar. Newton Cruz estava doido para dar de novo um golpe, e ele sustentou e teve processo de transição com Tancredo Neves. Né? O Brasil só é uma ditadura para Jair Bolsonaro e seu filho traidor. Jair Bolsonaro também é traidor da pátria. Né? Quem segue Jair Bolsonaro é traidor da pátria porque é golpista. Né? Jair Bolsonaro foi processado por golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Mas é o seguinte, numa reunião de todos... aqui, Brasil é ditadura... tá. O Bolsonaro, numa reunião, aí isso era uma ditadura, né? Numa reunião que teve fatídica, né? Que todos os ministros disseram assim, vamos passar a boiada, né? Bolsonaro exigiu do ministro, ainda ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo o seguinte, eu quero uma superintendência da Polícia Federal do Rio, que eu quero uma Polícia Federal para me proteger e a minha família. Ou seja, não era uma Polícia Federal de Jair Bolsonaro para Jair Bolsonaro e sua família. Isso é ditadura. Agora, o que acontece? Aí vem hoje no Estadão diz assim, no Brasil, se o Brasil fosse uma ditadura, essa notícia não tinha sido noticiada. E diz o seguinte, né? Operação, deixa eu ver aqui. Sérgio Moro discordando aqui. Tá, ok. Operação de investigação mira sindicato que é presidido pelo irmão do presidente Lula. Veja bem, a Polícia Federal ontem colocou uma operação na rua e mirando, né, fazendo busca e apreensão no sindicato que é presidido pelo irmão do presidente da República. Se fosse uma ditadura, isso acontecia? Claro que não, gente. Vamos lá, a ditadura não acontece essas coisas porque o presidente é quem manda, só tem um poder numa ditadura, que seria no caso de Jair Bolsonaro. Então, a independência da Polícia Federal é fundamental, né, para que pessoas você vê, ele podia ter dito, não, vai em qualquer sindicato, menos no sindicato do meu irmão, mas a Polícia Federal foi. Eu vou jogar todos os papéis, estou sem anotações aqui, porque eu vou falar da minha admiração pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pela perda, né, pelo prejuízo que o nosso país terá quando ele se aposentar. É claro que ele disse que vai ficar em janeiro, fevereiro, ele vai continuar acadêmico,
tem uma obra acadêmica riquíssima, um grande historiador, constitucionalista, um dos mais modernos constitucionalistas, com teses reconhecidas no mundo inteiro. Só no Brasil que nós não damos valor a Luiz Roberto Barroso. Um filho, o pai dele não era rico, né? O pai dele até o aconselhou quando ele estudava direito constitucional, né? Ele disse assim: filho, desiste disso, isso não tem futuro. Mas ele continuou flamenguista e continuou constitucionalista. E passou o concurso da UERJ, hoje é professor de Harvard, nos Estados Unidos, para dar lá uns períodos de aula na Universidade da Alemanha, que é o berço do nosso direito constitucional. Nossa primeira Constituição, 1824, muita influência francesa, 1891 também já vem a influência americana. Aí vem assim, toda a influência americana, mas a Constituição de 1988, ela tem um foco na Constituição alemã de 1919, tá? Que é uma Constituição muito democrática, uma Constituição que visa os bens sociais, os direitos fundamentais do cidadão. Também temos a Constituição mexicana de 1917, mas a Constituição de 1919 na Alemanha que dá que ela muda o conceito de direito constitucional. Isso é em fonte dos próprios livros de Luiz Roberto Barroso. Hoje ele me surpreendia, eu assisti um vídeo dele, ele dizendo o seguinte, que projetou ficar 12 anos até alcançar a presidência do Supremo, alcançou, agora ele entrega a presidência do Supremo para o ministro Fachin, que também é um nobre jurista. O Fachin, ele modifica o direito civil no Brasil, a tese dele, da constitucionalização do direito civil, né, que os códigos no Brasil eram separados da Constituição, né, Código Civil de 1916, Código Penal de 1940, Código de Processo Civil de 1973, eram distanciados da Constituição. Era como se houvesse várias leis no Brasil. Vem Fachin e diz, não, o nosso direito civil ele tem que estar contido a partir da Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição cidadã, é uma Constituição democrática. Essa Constituição, que tão criticada por Jair Bolsonaro pela direita, que tanta alteração que ela sofre, ou que já sofreu, mais de 140 emendas, boa parcela delas sempre buscando o descaso, o desgoverno, que é o remendo para as questões orçamentárias. Temos a emenda 45, a emenda 35, que trata de alguns aspectos políticos, 6 emendas de revisão e tal, né? Mas vem Luiz Roberto Barroso. Eu diria que o ministro Luiz Roberto Barroso, com sua obra, com seus votos, ele humaniza mais ainda o direito constitucional brasileiro. Ele tenta, com a sua simplicidade, como cidadão, como um homem honrado, como um homem crente, um homem, eu não sei qual é a religião dele, se ele tem religião, mas ele é um espiritualista, um homem de muito valor, né? Ele traz para o dia a dia a Constituição, uma linguagem simples, uma linguagem que todos compreendam. Até ele, como presidente do STF, ele foi presidente do SNJ, e uma das coisas que ele pediu, e ele acho que assinou até algumas resoluções, portarias, que os tribunais, obrigando que os tribunais tivessem palavras simples, decisões simples, onde todas as pessoas pudessem entender. A justiça, no Brasil, durante muitos anos, teve a espada, né, como cortar o pescoço. Basta lembrar o que fizeram com nosso Lampião e nossa Maria Bonita. Quando os mataram, cortaram os pescoços e os penduraram no palácio, né, de Alagoas, lá em Maceió. O que fizeram com Tiradentes? Esquartejaram em cada esquina, colocaram um pedaço. Para mostrar a arrogância, isso era a justiça. E essa violência ela se concretizou no Brasil, né? Nós somos um país escravagista, nós aplicamos horrores sobre os nossos escravos. Tem um livro de um historiador agora, que eu não me lembro dele,
que ele fala sobre a escravidão, né? E não estou aqui, você tá criticando o catolicismo? Não, não estou criticando o catolicismo. Mas o governo ganhava muito dinheiro na época, no orçamento, porque só as autoridades, né, podiam bater, torturar os escravos. E tem uma ocasião no Rio de Janeiro, está documentado, onde o escravo era colocado nu, mulher ou homem, na presença de todo mundo, né? Tirava a roupa e ela teve desde que ficasse com as nádegas ou com as costas para fora, para que pudesse o agente do Estado dar 100 chibatadas. Após essas 100 chibatadas, que custavam 10 reais, 10 vinténs, não me lembro a moeda da época, mas o governo arrecadou milhões de reais com surra dos nossos negros. E o principal cliente, vamos dizer assim, era um padre, que tinha uma escrava, e todo mês ele a levava para que o agente do Estado desse-lhe 100 chibatadas. Após as 100 chibatadas, não podia ser 101 nem 99, tinha que ser 100, ela era submetida numa espécie vamos chamar, num caldeirão, com água fervendo com pimenta e sal, que era para não inflamar o sangue, as feridas provocadas por essa violência. Esse é o Brasil real. E vem Luiz Roberto Barroso com o constitucionalismo social, com a Constituição como cidadã, né, que ele defende, aí ele é criticado. Porque na nossa intimidade, há a vingança, há a tortura. O Jair Bolsonaro é um exemplo que quer a tortura. O Jair Bolsonaro disse que tinha que matar muita gente no Brasil, que ele só sabia matar, ele foi preparado para matar. Eu não estou inventando, mas isso é da cultura brasileira. Então é pessoas como Fachin, pessoas como Barroso, que têm um recado que nos fortalece para a democracia, para a humanização dessa sociedade tão estúpida. Eu rogo a Deus que proteja o Luiz Roberto Barroso para que ele consiga viver muitos anos produtivo, para que as obras que ele disse que vai escrever, vai dar aula e escrever obras jurídicas, ou não, tomara que ele se transforme num romancista. Porque com certeza tudo que sair, não vou usar da pena, que é uma coisa, como era uma expressão, né? Eu saí do livro, da caneta, ele hoje escreve seu laptop, né? Não tem mais a caneta, nem o papel, provavelmente. É sagrado, porque sai do coração de um humano, de uma pessoa que enxerga o próximo como ele mesmo. Então aqui o meu abraço e a minha saudade que eu vou sentir. E o Supremo Tribunal Federal perde uma das suas grandes cabeças pensantes. O Supremo, como ele, palavras de Luiz Roberto Barroso, o Supremo não pode agradar. Quando ele agrada o indígena, desagrada o agronegócio. Quando ele agrada a democracia, ele desagrada o militarismo golpista. Ou seja, mas o Supremo é assim. O Supremo é para os opostos, mas o Supremo é para a harmonia. E precisamos no Supremo de pessoas humanas como Luiz Roberto Barroso. E ele vai fazer falta. Mas eu fico feliz que ele, com certeza, ele vai nos ensinar muito ainda com suas obras, que ele disse que vai, daqui para frente, vai se dedicar à aula e a escrever obras jurídicas. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. E que nós tenhamos um bom final de semana, que na próxima segunda-feira eu esteja aqui de novo fazendo os meus vídeos, tentando, gente, passar essa humanidade. Tudo que eu falei de Luiz Roberto Barroso é muito pouco. Ele é muito, muito mais do que eu disse. Então ele fará uma falta muito grande para o nosso país. Ok? Muito obrigado e até a próxima.